Eu vou começar, então, até pela primeira pergunta que apareceu, que a Shirley pergunta quais as contribuições do Amazônia 1 para os projetos mencionados pelo INPE. O Juliano da Unicamp também tem interesse em fazer sobre o Amazônia 1 e as perspectivas futuras. Então, focando aqui um pouco no Amazônia 1, né, eu já tentei colocar uma resposta para a Shirley, né, que o Amazônia 1, então, ele faz parte da nossa constelação, do nosso provedor de dados satelitários, e portanto, ele é insumo direto para todas as iniciativas, né? Como você viu, os cubos de dados, eles hoje estão sendo feitos com Cibers, mas tudo que foi apresentado também aponta para a ideia de ter cubos híbridos, né? Até cubos que vão, a partir dos dados prontos para análise, eles também poder integrar dados de diferentes sensores. Então, eu queria perguntar aqui para os colegas, para o Cartacho, para o Maurano, se quiserem falar um pouco sobre as perspectivas e o uso dos dados do Amazônia 1. Aí acho que podem falar mesmo, que vai mais rápido. Lube, então deixa eu falar um pouquinho sobre Amazônia 1, Cibers 4A e Cibers 4, porque a nossa ideia, né, é ter todos esses dados compatíveis entre si num produto com valor agregado, que seria reflectância de superfície. Então é nisso que a gente está trabalhando agora, no comissionamento do Amazônia 1, que é a compatibilização do 4A com o 4 e com a Amazônia 1, para que tudo seja possível de ser colocado, né, no mesmo cubo, porque as câmeras WFI são compatíveis entre si, elas são praticamente iguais. Então, a gente teria uma possibilidade aí de ter cubos com uma revisita de 2, 3 dias, né, que seria muito bom no ponto de vista da gente poder fazer um tile a cada semana, por exemplo, e isso permitiria a gente ter um acompanhamento fenológico, né, de todas essas culturas aí que a gente tem aqui no Brasil, que eu acho que seria um ganho. Seria um aumento de dados significativo, mas o que a gente ganha com isso é o acompanhamento melhor de uma série temporal. A ideia é essa. Beleza, obrigado, Cartacho. Maurano, você pode dar uma palavrinha sobre a importância do Amazônia 1 no contexto do DT, por exemplo? Pois não, Luber. Obrigado. Bom dia, pessoal. O que a gente imagina agora com agregar os dados do Amazônia 1 nesse monitoramento contínuo que já é feito pelo DT. E com a taxa, já tem no DT, para quem não conhece, usa majoritariamente as imagens do Cibers 4, Cibers 4A, da câmera WFI, com 60 e poucos metros de resolução, né, e 5 dias de revisita, incluindo o Amazônia 1, o que a gente imagina é reduzir bastante a capacidade de revisitar uma mesma área, que para um sistema como o DT, que é de alerta de desmatamento em tempo real, é fundamental. E em épocas de nuvem, de alta taxa de nuvem na Amazônia, é mais fundamental ainda, que aumenta a chance de você abrir áreas sem a cobertura de nuvens, o que permite a detecção de possíveis alertas de desmatamento. É nesse contexto que a gente imagina inserir, e muito em breve, assim que o comissionamento terminar, os dados do Amazônia na detecção em tempo real. Legal, Maurano. Ainda na sequência aqui, ainda nesse temática, aí a gente tem uma pergunta do Bruno, que ele pergunta sobre a possibilidade de gerar cubos de alta resolução, 2 metros, com a câmera PAN do Cibers 4. Então, aqui, eu acho que esse não é um objetivo imediato agora, né, mas, de todos modos, queria pedir para a Karine ou Gilberto falarem um pouco sobre isso, se isso está no radar do projeto e se está qual seria o horizonte de tempo.
Bom, por enquanto, né, o objetivo, como eu falei, é gerar esses cubos de média resolução espacial, então a gente está focando nisso agora. E então o Sentinel-2, como eu falei, Landsat 8 e o Cibers 4, né, como o Kartachi falou, a gente está fazendo também essa harmonização com 4, 4A, e depois pretendemos fazer também com a Amazônia 1. E, por enquanto, após, né, gerar esses cubos, a gente vai começar a olhar. Tem outras demandas também, como radar, usar o Sentinel-1, usar ARD e cubos de dados de radar. E também tem outras demandas, mas, por enquanto, né, de imediato, a gente está focando nessas imagens óticas mesmo, de média resolução. Ok, Karine. Eu vou passar agora aqui, já porque a gente está nesse assunto de imagens, né? Nós temos uma pergunta sobre a disponibilização dos dados Cibers no Google Earth Engine, né? Que é uma pergunta do Gustavo, que ele trata especificamente disso. Planeja oferecer os dados Cibers junto ao Google Earth Engine? Esse acho que eu posso responder. Gustavo, o AWS, por exemplo, né, a Amazon, ela tem uma política clara lá daquele Open Data, aquela política de Open Data que você aplica para colocar seus conjuntos de dados. Até onde eu sei, e alguém aí, se tiver uma resposta melhor, pode colaborar, o Google Earth Engine, ele funciona um pouco diferente, né? Ele busca o que a comunidade quer e, através desse interesse grande da comunidade, ele, então, escolhe os datasets que ele quer colocar, oferecer na plataforma dele, né? O INPE, ele já tem uma política de dados abertos para imagens há um bom tempo, né? A rigor, fomos até a primeira instituição que, de fato, adotou essa política irrestrita quando abrimos os dados do Cibers para o Brasil. Então, nós estamos sempre abertos a colocar, nós já temos uma política aberta e esses dados poderiam ir para essas plataformas tranquilamente, né? O que a gente não tem, assim, muito fôlego, né, é para ser ativo nisso. Mas eu acho que enquanto vocês, como comunidades, demonstrarem interesse, quiserem usar os dados do Cibers nas plataformas de nuvens privadas aí, façam essa movimentação que a gente sempre vai apoiar, né? Porque a gente quer que as imagens sejam usadas pelo maior número de pessoas. Alguém, se quiser complementar, por favor? Eu acho, Lúbia, que só complementando, né, para o Cibers, mas também para todos esses produtos, ARD e cubos de dados que a gente está gerando, sim, é uma possibilidade, sim, né, como a Lúbia falou, se houver o interesse da comunidade disponibilizar esses dados abertos, poderia ser uma opção, sim, disponibilizar esses dados no GE. Agora, aqui é uma questão técnica ainda nas imagens, talvez o Kartachi pudesse responder, sobre qual o nível de correção atmosférica das imagens do Cibers. Tem uma previsão de terem qualidade compatível com Sentinel-2A, Landsat C1, não sei se C1 que ele está falando, mas nível 2, é uma pergunta do Caio, para reflectância de superfície? A gente está trabalhando nisso. As nossas equipes sempre são muito reduzidas, né? A gente não tem um fôlego assim, muito grande para fazer tudo ao mesmo tempo. Inclusive, eu queria mencionar o apoio, né, que o Cubo de Dados tem dado a essa tecnologia, aos estudos que têm sido feitos e ferramentas que têm sido desenvolvidas para a gente fazer esse desenvolvimento. Então, a gente tem uma metodologia de produção de reflectância de superfície. O que a gente está fazendo é calibrando os detetores agora para a gente ter esse produto ainda esse ano, para o Cibers 4, 4A e o Amazônia 1. Então, esse é o plano. E para isso também, gente, que a gente está, como o Gilvan comentou, né, esses projetos estratégicos de base de dados de informações georreferenciadas, também ele visa captar recursos humanos e financeiros para apoiar os projetos que tratam disso. Agora eu vou mudar um pouquinho, falar um pouco sobre o projeto Biomas, né? Já teve uma pergunta do Matheus, onde ele confirmou quais eram os dados que serão produzidos. Acho que a Leila respondeu, né, no contexto do Biomas.
E mais adiante nós temos, não sei se acredito que foi respondido, uma pergunta do Johnny, que queria saber um pouco mais sobre o FREL, né? Sobre o FREL e como consegue consegue 95% de acurácia. Eu acho que ele está misturando duas coisas, né? Um pouco é sobre o FREL, então gostaria de pedir para a Leila que respondesse um pouco mais, assim, falasse brevemente um pouco mais sobre o FREL. E eu acho que o 95% de acurácia, você está falando do mapeamento PRODES, né? Aqui, depois também o Maurano pode comentar sobre isso, sobre a acurácia. E, então, Leila, se você puder falar um pouquinho sobre o FREL. Obrigada. O Matheus, né? Que tá fazendo o Johnny. Ah, Johnny. Então... Johnny Arteaga. É porque teve uma certa confusão. Eu falei 95% do PRODES mesmo, né, dos dados de desmatamento, né, quando eu estava falando essa questão de automatização, né, que a automatização não permite fazer ainda, né, ter uma acurácia dessa, né, mas aí o Maurano pode responder melhor, né, então não tem nada relacionado com o FREL, não, tá? O FREL, né, eles são mapas de referência, né, mapas de desmatamento de referência, tá, que é parecido com o PRODES. Só que o PRODES ele calcula anualmente, né, as taxas de desmatamento, tá? O FREL você tem uma referência, né, você tem que partir de uma referência, por exemplo, 2000, o ano 2000. Então você calcula o desmatamento até o ano de 2000. Tá? O desmatamento total. E a partir daquele ano, você faz a cada 2 anos. Tá? Mas aí você tem que ter um período mais longo. Tá? No caso, né, do Cerrado, foi de 2000 até 2010. Então, você teve 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. Então, seis mapas, né? E a partir desses mapas, você faz uma estimativa, né? Que é uma média das emissões de carbono, tá? Então, são essas emissões que a gente leva isso, né, para o IPCC, né? Para eles fazem um relatório e ver se a gente aumentou ou diminuiu essas emissões durante esse período, né? Quando a gente diminui essas emissões, então a gente tem direito a um crédito de carbono, né? Que são esses recursos financeiros que a gente recebe, né? E que são captados pelo BNDES e que podem ser utilizados depois para projetos nessa área ambiental. Então, isso é bastante importante assim, para o Brasil, né? E isso, quem são aptos a fazer isso, são países em desenvolvimento, né? E o Brasil, né, devido à sua área grande em florestas e de importância muito grande na biodiversidade, né, a gente tem um papel muito importante internacional, né? Então, o FREL são esses mapas de desmatamento que a gente estima as emissões de carbono para solicitar os créditos de carbono, que é diferente, por exemplo, depois, a partir daí, a gente calcula, né, os desmatamentos anuais, né, que seria o PRODES, né, que são aquelas taxas anuais de desmatamento que a gente divulga aí todo ano para também verificar se está aumentando, diminuindo o desmatamento, né, e tomar alguma decisão em termos de políticas ambientais. Legal, Leila, obrigada pela resposta. Agora eu vou dar uma juntada aqui, porque o nosso tempo está correndo, né? Vou juntar aqui algumas perguntas que são relacionadas, e eu remeto para a Karine e Gilberto, que tem a ver com o conteúdo dos dados do CUB. Primeiro qual a previsão de disponibilização dos dados do Sentinel-1, que é uma pergunta do Evandro, e segundo, a possibilidade de disponibilização de modelos digitais de elevação como SRTM, que é uma pergunta do Ricardo, da Embrapa. Então, por favor. Karine, Gilberto? Gilberto, se puder. Quer falar, Gilberto, um pouquinho? Pode começar, Karine, pode. Bom, então, a gente está focado agora em gerar esses dados que estão previstos no projeto, né?
A gente pretende até o final, porque o que acontece? O problema maior, como eu expliquei, é o grande volume de dados que a gente tem que processar. Então, a gente está primeiro entregando o que a gente, né, colocou no projeto, que é muito útil para os nossos projetos aqui do INPE, que são essas imagens, Sentinel-2, Landsat 8 e o Cibers 4, um 4A. E a gente, então, para isso, como até o Gilberto falou, que a gente está comprando servidores agora, nós estamos aumentando a nossa capacidade aqui no INPE de armazenamento e processamento dessas imagens. Além disso, tem essa questão da AWS, que a gente vai usar a AWS. Então, eu acredito aí que até o projeto ele vai até no meio do ano que vem, então eu acredito que no ano que vem a gente consiga começar a trabalhar com o Sentinel-1. É uma demanda aí do projeto, de outros projetos também que a gente colabora, e a gente quer incluir, sim, isso aqui no Brasil DataCube. E isso até o ano que vem, né? Primeiro, a gente está dando prioridade para esses dados que estão previstos no projeto mesmo. Legal, Karine. E sobre a possibilidade do SRTM, Gilberto? Então, a gente não tem isso no planejamento nosso, a inclusão do dado específico do SRTM, né? Mas é possível, quer dizer, se a gente pensar do ponto de vista computacional, né, fazer a ingestão desse tipo de dado na plataforma é possível, né? A gente já tem feito alguns trabalhos em cooperação com os outros laboratórios do INPE também, como o LabISA, integrando alguns tipos de dados também. Então, assim, é possível, né? A gente precisa ver a demanda das aplicações e a questão de recursos também para poder, né, incluir mais um tipo de dado aí na plataforma. Essa linha aí, Gilberto, eu já vou emendar uma outra pergunta aqui também, do Matheus, que ele fala como que é planejada a atualização dos cubos com as imagens mais recentes conforme são adquiridas. Esse é realmente um assunto interessante, né? Porque é o que eu sempre digo, né? O cubo de dados não tem fim, né? Ele nunca tem fim. Enquanto o satélite estiver mandando imagem, ele está crescendo. Então, queria que você pode falar um pouco sobre essa taxa de atualização? Sim. Assim, basicamente, o que a gente tem feito é fazer essas atualizações em lote. A gente não tem feito isso semanalmente ou a cada 16 dias, porque, assim, acaba que todos os trabalhos que a gente tem feito até agora, principalmente, né, a gente tem afinado essa plataforma computacional e a questão da geração dos dados, né? Mas a gente faz a coleta, a gente faz o pré-processamento e uma vez por mês, ou até menos, uma janela menor, a gente vai gerando essas atualizações dos slices do projeto dos cubos de dados, né? Então, assim, é o que a Luby falou, isso não tem fim, né? Aqueles dois sistemas, o Carlos Alberto vai fazer uma apresentação, mas o Rafael, do DataCube Builder, né? Mas aquelas duas ferramentas são um motor que fica rodando constantemente no servidor, e essas ferramentas ficam, né, coletando e mastigando, triturando esses dados para poder fazer a preparação dos cubos. Ok, Gilberto. Pessoal, assim, olha, para benefício do nosso tempo, né, porque acaba ficando muito cansativo essas aulas, para a gente conseguir fazer nossos 5 minutos de coisa, eu comunico que eu vou buscar a resposta das perguntas já colocadas, né? E o resto, por favor, vamos deixar para a segunda sessão de perguntas, né? Ainda na questão dos cubos, né, Karine, Gilberto, nós temos aqui uma pergunta sobre se vocês, se a gente pretende, uma pergunta do Maranhão, que ele preencher o degrau temporal dos cubos do projeto de biomas para a Caatinga. Eu não sei se você está se referindo aos cubos ou se você está se referindo aos mapas, Marcelo. Mas sobre os cubos, né, eu acho que, Gilberto pode completar, mas não tem degrau temporal, né, vai ser, o cubo ele é seamless no tempo, né, talvez você esteja se referindo aos mapeamentos. Gilberto, correto? Luby, eu também não entendi a pergunta, se é usando os dados do projeto. Não sei se a Leila quer comentar, Leila. Não.
Eu acho que ele quer saber justamente o que o cartaz respondeu, entendeu? Porque quando você usa Landsat, né, esses outros satélites, você tem menos temporalidade, né, que é o período de aquisição de dados, né? Se você faz um cubo que mistura Sentinel com Cibers, né, com outros satélites, né, você tem a série mais densa. Marcelo, Maranhão é conhecido, né? É amigo aqui do INPE. Então, mais adiante, Marcelo, talvez você possa colocar mais precisamente qual foi a sua pergunta, mas para benefício do evento, vou seguir em frente, né? Karine, por favor, uma pergunta do Alexandre, que ele trata da integração do BDC com projetos como a grade estatística do IBGE e o Map Biomas. É o Alexandre da Ana. Isso. Então, eu até respondi aqui no chat, né, a pergunta dele, muito interessante, e eu acho muito importante a gente falar aqui que nós estamos, sim, conversando com outras instituições brasileiras sobre isso. Então, o Teres está aqui, né, como participante também do IBGE, o pessoal da Embrapa também aqui, e a gente, sim, nós estamos conversando com essas instituições. A ideia é que a gente crie uma metodologia de forma conjunta, né, com esses especialistas, a gente mais na parte de geração de dados e das tecnologias, e a gente consiga, então, agregar todo esse conhecimento em um projeto comum para gerar esse tipo de informação para todo o Brasil. Então, a resposta é sim. Em relação ao Map Bioma, sim, também, a gente tem conversado muito com o Laerte, do LAPIG, também a equipe do LAPIG está aqui. Nós acabamos de fazer aí nós estamos trabalhando de maneira conjunta em amostras de todo o Brasil, eles passaram um conjunto de amostras para a gente, e sim, então a gente está conversando, sim, com essas instituições envolvidas também nesses outros projetos. Beleza, Karine. Eu seguindo aqui na pergunta do Marcelo, né, o LCCS, né, eu vou me permitir responder essa, né, o LCCS, ele está envolvido com a questão das legendas dos mapas gerados. Então, nós estamos fazendo essa discussão com o IBGE, com a Embrapa, e o LCCS é, assim, um arcabouço que a gente pode ter para descrever as nossas legendas e olhar as legendas. A não ser que você esteja falando sobre o serviço WLTS, que aí a Fabiana já respondeu aqui, tá? Eu não sei, de novo, ficou um pouco, não sei exatamente o que você estava falando. Agora que a gente tem dessas outras perguntas aqui, que sobraram aqui, depois que eu disse que a gente não vai mais pegar essas perguntas antes do nosso intervalo, sobrou somente a do Evandro, que trata do port dos CIDs para o Python. Talvez essa pergunta possa ser respondida na segunda sessão de respostas, tá, Evandro? Depois da apresentação do Rolf, do pessoal ali sobre classificações. Acho que encaixa melhor lá. E, a menos que eu tenha comido alguma bola, eu acho que a gente endereçou de alguma... não, tem uma aqui relacionada a aplicações, do Thiago, do TerraCap Brasília, que ele pergunta sobre aplicações não relacionadas à área ambiental, onde ele tem, por exemplo, a questão de detecção de mudança de parcelamentos urbanos usando o Cibers 4A. Olha, Thiago, eu acho que o cubo de dados, como ele vai montar a série, e essa série muito densa no espaço irregular, é possível você fazer aplicações que façam essa detecção de mudança, correto, Karine? Acho que é um arcabouço e que permite esse tipo de aplicação, sim. Estamos fazendo? Não. Nós, como essa aplicação, ainda não. E aí, emenda também numa outra aqui, uma pergunta aí mais genérica também, Karine, para o Gilberto, de alguém que eu não sei, o Sérgio Nogueira, que ele pergunta de maneira genérica, né, como que a sociedade poderia ajudar no desenvolvimento nas suas respectivas aplicações. Então, acho que emenda uma coisa com a outra.
Você Bom, quer falar? eu queria só começar, então, depois deixar o Gilberto falar um pouquinho, que esse é um ponto bem interessante também, que você tocou, que a gente foca muito em uso e cobertura aqui no contexto desse projeto, porque foi esse o propósito do projeto, mas a análise de séries temporais desses cubos, ela não se limita a esse tipo de aplicação. Então, a gente já tem algumas iniciativas de alunos e, por exemplo, a Shirley, né, que fez até uma pergunta, ela veio trabalhar com a gente aqui para detecção de bancos de areias na Amazônia, usando essas séries temporais. Existem iniciativas para trabalhar com água também, máscaras de água, usando séries temporais. Então, a ideia é, como a gente, no projeto, a gente foca muito nessa parte, mas a análise desse tipo de séries temporais, desses cubos, ela não se limita a isso. É importante enfatizar isso aqui também. Obrigada pela pergunta. Gilberto, você... Eu acho que em relação às aplicações, né, Karine, você estava tocando, eu acho que a gente tem muitas aplicações que vão surgir agora que a gente começa a divulgar mais a plataforma, o uso. A gente já fez alguns usos no ano passado com os alunos da pós-graduação, então começam a surgir algumas ideias diferentes, né, Karine? Seja para aplicação com águas interiores, com o pessoal do Labisa. Então, assim, essa parte de cidades, né? Você e a Karine e a Silvana têm trabalhado também, mas com os dados do Sentinel, no caso, né, Karine? Isso, para a área urbana, indicativos urbanos, né? Eles estão tentando extrair isso a partir dessas séries temporais, usando, então, nesse caso, a gente precisa de uma resolução espacial melhor, então, estou usando o Sentinel-2 para esse experimento, mas são só experimentos que estão sendo feitos e não necessariamente entregas do projeto. Então, para finalizar, né, tem uma pergunta aqui do Irineu sobre a capacitação. Eu acho que ela está bem divulgada, né? Esse próprio workshop é uma capacitação. Amanhã nós vamos ter oficinas. Tem uma oficina prevista no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, no WorkUp, né, que é o workshop da computação aplicada aqui do INPE. Então, fica de olho aí, Irineu, porque a gente acha que essa capacitação ela já está ocorrendo dentro desses diferentes eventos, né? Pode ser que algo maior ainda venha a ser definido, mas eu considero que já está ocorrendo. E aqui eu tenho uma pergunta grande aqui, Karine, que é interessante, que vou considerar que será a última antes do intervalo, que é a Gustavo, que ele gostaria de saber sobre essa questão dos CITES no cloud, né? E quais são os custos, e para ele não está claro se o cubo fica na cloud e o processamento do cubo na máquina do usuário, ou em custos a cargo do próprio usuário de processamento na AWS. Então, se você puder dar uma esclarecida da questão do AWS novamente, por favor. Uhum. Bom, nós temos as duas coisas aqui. Nós temos os cubos, todas essas coleções, esses cubos que a gente está gerando, esse dado, ele está aqui no INPE, tá? Só o Sentinel-2 é que a gente vai gerar na AWS e vai fazer, então, download desses dados para o INPE. Nós teremos uma cópia de todo esse acervo aqui. Já temos o Landsat 8 do Cibers, 4A, lógico, né? E teremos também do Sentinel-2. Aí os CITES rodando, esqueci o nome da pessoa, mas a gente tem Gustavo. É o Gustavo. Gustavo, nós temos as duas versões. Nós temos uma versão rodando na AWS, usando o serviço EC2 da AWS, que também, para a gente entender como funciona, e a gente já gerou alguns mapas classificados, exercitando isso na AWS, sim, mas a gente também tem uma instância do CITES rodando aqui, como o Gilberto explicou, nos nossos notebooks, na nossa infraestrutura, para gerar os dados classificados. Então, a gente está criando essa infraestrutura um pouco híbrida, né? Coisas que a gente não consegue baixar tudo aqui no INPE, a gente está usando a AWS, mas a gente tem aqui no INPE todo o espelho disso. O Gilberto quiser adicionar mais algumas coisas, Gilberto? Eu acho que essa pergunta ela é muito boa, porque às vezes fica confuso a gente falar que faz o processamento na infraestrutura da gente e na cloud da AWS, né? Mas, assim, o principal ponto é que a gente desenvolve tecnologias abertas, a gente não está
A gente não é dependente de nenhum desses provedores, né? É bom que todos saibam também que todos esses provedores, a AWS, Microsoft com a Azure e a Google, todos eles estão se movimentando para incluir esses dados de observação da Terra, né, como produtos de dados para serem usados, né, e criar os serviços, as aplicações. E a grande questão é que a gente desenvolveu uma versão só do CITES, né, Karina? A gente tem uma única versão e ela usa uma interface de acesso a dados que é baseado naquele primeiro serviço que a gente falou, que é o serviço Stack, né, que está sendo padronizado. Então, a maioria das agências espaciais e todo mundo que está disponibilizando esses grandes volumes de dados na cloud também estão oferecendo o acesso a esse acervo através dessa interface. Então, assim, o CITES hoje, né, ele pode rodar na cloud da AWS ou na cloud da Microsoft ou da Google. Né? Ele não tem nenhuma amarração específica com a cloud da AWS. Né? E aí, voltando no que a Karine disse, né, quer dizer, a parte do Landsat e do Cibers, a gente tem toda essa coleção já dentro da base no INPE, né? Então, é mais fácil para a gente fazer a geração dos produtos de classificação e os produtos de cubos de dados dessas coleções. E do Sentinel, que é um volume muito grande, é que a gente tem aproveitado os créditos que a gente recebeu via programa GEL e AWS para poder realizar o processamento e a construção de interfaces das nossas tecnologias com as tecnologias da AWS. Né? Então, a gente construiu uma versão da parte de geração dos cubos, né, que vai ser demonstrado pelo Carlos Alberto e Rafael, né, que vocês vão ver que o custo é muito baixo para fazer a geração dos cubos na cloud. Né? É mais caro a gente guardar os dados lá na cloud do que a gente fazer efetivamente a geração do produto de dados usando a cloud. Né? Espero que tenha respondido a pergunta do Gustavo, né? Eu acho que sim, Gilberto. Bom, pessoal, eu vou encerrar a sessão, então. Vou deixar a gente com os nossos 5 minutos de descanso. É 11h15, então vai ser bonitinho, que vai voltar 11h20. Agradeço, então, a todos que participaram. E qualquer coisa também, continuem escrevendo no Q&A, aí na janela de Q&A, que a gente retoma no final, quando for possível, tá bom? Então, voltamos novamente às 11h20